Olá, Luiz, tudo bem? Aqui é Rafael Campos, estamos com mais um vídeo falando sobre Magic the Gathering. Hoje irei falar um pouco sobre a coleção que lançou recentemente, a Bloomburrow. É uma coleção tanto interessante que faz meio que a purificação de algumas coisas, traz bastantes bichinhos fofinhos, esquilos, guaxinins, tem lontras, tem ratos, tem capulongos, tem morceguinhos, tem lagartos, aí tem diversas coisas e até mesmo alguns planeswalkers que são puta famosões se converteram em ratos, em lagartos, em pássaros, em árvores. Então essa coleção é um tanto diferente, ela meio que furifica e traz muito essa relação que tem com a natureza. Eu achei interessante pelo fato de que quando você estuda, por exemplo, biologia, existe uma coisa chamada caderno de campo, onde você vai atrás do meio ambiente e vai e faz os desenhos, caso que você pode tirar foto. Só que antigamente era feito de forma mais manual, onde você ficava desenhando. Alguns adoradores de pássaros ainda fazem isso, alguns naturalistas mais clássicos ainda fazem isso, alguns adoradores ainda fazem isso. E dentro dessa coleção Bloomburrow existe uma que se chama Borderless Field Notes, ou seja, borderless não tem a bordinha preta e é meio que como se fosse um diário de campo, um diário de bordo ou simplesmente anotações de campo. Então eu vou trazer para vocês essas cartas que eu achei bem interessante, trazendo tanto a referência da carta tradicional com a carta que traz essas anotações de campo para a gente conversar um pouquinho. E caso você se interesse com esse tipo de arte ou até mesmo esse tipo de hobby, trazer algumas dicas interessantes para você começar o seu caderno de anotações. O primeiro a gente começa aqui com a Beza The Bound Spirit, e você percebe que é um cervo, né? Um Elk elemental. E é interessante que você percebe que existe toda essa conexão que tem com o alce, ou o cervo, junto com o próprio girassol. E o que é bem legal isso, caso você queira fazer essas suas anotações de campo? Muitas vezes, quando você vai observar um animal, você precisa ver diversos elementos. O primeiro, o posicionamento, no caso, um pouco do comportamento, o como ele está, o como ele fica, como ele relaciona com o meio ambiente, com outros animais, com animais das mesmas espécies, diversas relações intra e interespecíficas. E aqui você percebe que tem essa conexão com o girassol, onde existe esse certo tipo de camuflagem, onde tem esses diversos elementos. Não vou adentrar o efeito que a carta faz, porque o interessante aqui é a gente avaliar mais os princípios por detrás de cada uma das anotações. Então, eu já trago aqui para vocês o primeiro anotação de campo, que é aqui mostrando esses elementos. O que é interessante que você percebe, primeiramente, aqui como um elemento importante, primeiro, um certo tipo de posicionamento com comportamento, e aqui também que você percebe esse elemento. O detalhe bem legal que eu acho bem interessante sobre essa arte é que você percebe que aqui existe tanto a escolha de cores ou até mesmo um perfil mais aquarelado. Você pode escolher a arte que você quiser, pode ser no rascunho, pode ser no grafite, pode ser no aquarela. Existem diversos casos, obviamente, dentro do elemento mais clássico, os traçados simples com lápis e tinta eram mais comum, porque aquilo se tornava uma obra de arte mesmo. E o que é legal você comparar a arte original com essa arte que nós temos aqui. Na arte original, você percebe que existe essa relação que tem de camuflagem, mas você percebe essas frutas que existe aqui. Existe sim, tanto a fruta que está no ambiente, quanto as próprias frutas que saem desse animal. Você percebe, é um elk elemental. O elemental, muitas vezes, para a galera que já manja meio que de um D&D ou de mundos de fantasia, é um ser vivo, ou no caso, um ser fantástico, que possui uma mescla com o elemento que ele representa. Um elemental de água, com elementos de água, um elemental de fogo, elementos de fogo, e um elemental da natureza, muitas vezes está relacionado à floresta ou às plantas. No caso, se ele fosse relacionado ao rio, seria elemental de água, se fosse as pedras, um elemental de terra, mas no caso, um elemental da natureza normalmente está referenciando e conectando-se com as plantas. Então você percebe que aqui, não apenas eles dá
a perspectiva da movimentação do animal, mas também a própria percepção dele com o ambiente. E um outro ponto bem legal é que é o seguinte, aqui vocês percebem que tem as plantas, no caso as frutas e as frutas aqui nesse trecho aqui também. E o que é legal? Quando a gente faz, por exemplo, uma avaliação biológica, principalmente de plantas, é interessante você ver que tem a relação da planta externa, da planta interna, da planta germinada, da planta parasitada, ou crescimento, ou detalhes de folhas. Muitas vezes a flor aberta em diversos pontos, ou no caso aberto assim, ou em botão, ou até mesmo caso tenha algum tipo de torção ou movimentação específica, existe também essa representação. E aqui você percebe que a planta ela é mostrada do lado de fora e do lado de dentro. Onde que talvez esse fator que está relacionado aqui, e esse fator que está relacionado aqui, é diferente. Aqui você vê uma planta, no caso uma fruta que está relacionando o bicho, a conexão com o próprio animal que está gerando uma árvore frutífera, mas você vê que aqui possui um único elemento com o seu carpelo lá de volta, ou, né, no caso, uma drupa, onde possui apenas talvez uma única semente, ou em forma de bagaço. Então é legal que quando você for construir os seus blocos de anotação, ainda mais quando for, no caso, a campo, vê que as plantas e os animais possuem um modo externo e um modo interno. Normalmente o modo interno de animais é feito apenas dentro de no caso de um laboratório ou de um local que possa ser uma dissecação. No caso de uma planta um pouco mais simples, porque apesar de que ela pode sim ter algum tipo de veneno, algum tipo de fragrância venenosa, é um pouco mais difícil você ter essa necessidade. Então você pode sim fazer cortes e pedaços e arrancar outros pedaços para poder fazer essa relação. Então achei bem legal a escolha aqui, não apenas um formato aquarelado desse elemento, mas sim também mostrar a relação animal-planta que existe dentro das suas composições, quando a gente fala sobre um elemento de anotação de um bloco de notas. E aqui a gente traz para o próximo, né, o Dragofalco da Tempestade do Destino. E você percebe que sim, tanto o animal já se mostra num tamanho relativamente grande, tanto que você até percebe que nós temos um coelho aqui. Então, mas isso aqui é um coelho humanoide. Agora eu não sei dizer se existe dentro do universo de Bloomburrow se os coelhos têm o formato humanoide, no caso tamanho, ou são coelhos, mas de qualquer forma é uma relação relativamente grande comparativamente. Mas o que é interessante aqui é que nós temos 4 asas, 2 pares de asas, conectando esse dragão junto com um falcão, né? Tanto que se chama Dragofalco, numa tradução livre um pouco mais direta, né? Mas aqui você percebe, né? Bird Dragon, então é uma criatura que é um pássaro e um dragão. E o que é aqui? Olha o que é interessante. Nesse elemento, você já percebe que existe mais anotações mais biológicas. Algo que você, quando vê aqui, existe sim algumas anotações, você percebe que existe sim aqui no cantinho da carta algumas anotaçõezinhas que você percebe aqui, porém são elementos talvez mais descritivos, onde o animal se encontra numa planta e tudo mais, que é interessante sim você fazer essas anotações de comportamento, no caso, quando você, por exemplo, vai estudar pássaros, que é algo que eu tive na faculdade, uma coisa um pouco mais direta, você coloca comportamentos periódicos, de tal horário a tal horário. Muitas vezes, quando você faz filmagem, né, no caso você seja durante muitas horas, mas você vê que o animal ficou 2 horas ciscando, então talvez exista algum comportamento temporal de quantidade de tempo, ou não, ele sempre vai de tal hora a tal hora, então não é uma duração, mas sim num período de tempo especificamente. Então aqui você percebe que as anotações são um pouco mais fortes, no caso que você vê que existem relações diretas, como por exemplo aqui, você percebe que existe esse texto associado a talvez o olho ou a pálpebra, a mesma coisa aqui associado a pena, existe até um outro textinho aqui
pequenininho atrás da arte, que está ligado aqui à pena, ou até mesmo aqui ligado às patas. Então, legal, quando a gente fala sobre um estudo biológico de animais utilizando esses cadernos de anotações, as partes fazem muita diferença quando estudamos os animais. Por quê? Dentro da biologia existe o fator evolução, e a evolução, obviamente, ela é aleatória, porém, para que um animal se mantenha-se vivo dentro de um ambiente, a sua parte precisa resolver algum problema. Então, se o animal tem um comportamento X, é para resolver algum problema. Se ele tem uma anatomia X, é para resolver um problema. Se ele tem uma fisiologia X, é para resolver algum problema. Então, é interessante que as observações que, no caso, esse rapaz, né, vou chamar que o cara que fez foi o Antônio José Manzanedo, que é o cara, o artista que fez a arte, então vou considerar que ele é o pesquisador deste animal. Então você percebe que o que é importante? Quando a gente faz uma avaliação biológica de um animal, é interessante você ver quais são os elementos que não apenas o diferenciam, mas sim as características que ele utiliza com mais frequência. Então você percebe que existe uma relação com os olhos, sim, nós estamos falando de uma ave de rapina, um caçador. Observação, o olho é algo muito importante para localização, controle de distância, foco e outros elementos. Então a escolha dessa, vamos dizer assim, dessa estrutura como forma de intensificação, onde você dá um zoom e vê toda essa parte mais escamada, no caso, estou falando de um dragão e o de uma ave, então existe isso, além do mais de que as aves estão ligadas diretamente com algum grupo, uma árvore genealógica de répteis, então talvez os dragões sejam meio que um elo perdido, apesar de que existe sim o Archaeopteryx, mas você pode ter diversas, no caso, divergências, onde de um mesmo ancestral tiveram diversos outros, então pode ter um ramo dentro dessa criptozoologia fantástica, um outro ramo que desses répteis foram virando répteis voadores e com isso se tornaram essas aves. Tem as aves tradicionais, da evolução dos dinossauros, tudo bem, muito bem, obrigado, mas talvez algumas outras aves que são mais mestiças, como por exemplo esse dragofalco, que existe essa relação entre esses dois, tanto que existe ainda esses olhos mais escamados, os pés, obviamente, se mantêm, porém essas unhas no final das asas, porque quando a gente fala sobre a asa de um pássaro, existe da mesma forma que a gente, o rádio, o húmero, a una, então existe esses ossos que tem isso, existe até o metacarpo e o carpo e tudo mais, porém você percebe uma relação muito parecida com o do morcego, onde tem os 5 dedos, onde tem as 3 falanges, e cada um representa alguma parte da sustentação da asa. Então você pode ver aqui também uma possível estrutura que nós temos da mesma forma que uma pata, 3 dedos e 1/4 anteposto, pode ter aqui 3 dedos e 1/4 anteposto pequeno, onde seja mais vestigial, onde você percebe uma relação que existe em todas as asas. Então eu achei bem interessante porque aqui também representa a pena, onde a pena é uma estrutura muito forte dentro do princípio de voo. Então eu achei bem legal as escolhas que foram colocadas, e quando você for fazer as suas anotações de campo, caso você ache interessante fazer uma anotação de campo ou começar a fazer isso quando for criar suas criaturas fantásticas, vai e faz por partes. Você não precisa ser um puta fucking artista para fazer uma criatura fantástica visual. Você pode fazer meio que um rascunhão e colocando, no caso, eu quero que a cabeça seja assim, que um pé seja assado, que tenha uma pena com tais estruturas. Porque se no seu livro não tem imagens, não tem figuras, as descrições são importantes. Então se você tem uma visão um pouco melhor da tua criatura e com isso você vai colocando as observações importantes para as descrições importantes da sua criatura, você consegue fazer os pontos mais interessantes e assim ambientar sem ter que ser um puta fucking artista, como por exemplo aqui o Antônio José Manzanedo. E o próximo aqui, na próxima aqui, a gente tem o Eluge, né? Charles Cio Marcen Costa. E é interessante porque agora nós temos uma criatura aquática. Então você percebe que quando fazemos uma relação com o mundo aquático, às vezes é um pouco mais complicado, porque como o mar ele é um local muitas vezes muito mais inóspito que muitos outros biomas, às vezes você precisa pescar o animal. Então,
pegando aqui, nós temos a mesma formato. E o legal é que, pelo mesmo princípio de que para você ter muitas vezes um peixe, você precisa pescar esse peixe e aí você tem tempo para levar para algum local, fazer uma perícia um pouco mais profunda, é interessante porque você percebe o quê? Que nós temos aqui o animal, nós temos, no caso, uma nadadeira, ou no caso, né, pegando aqui essa nadadeira mais lateral, aqui provavelmente a nadadeira mais, ou alguma outra, ou pegando um outro elemento, nós temos aqui detalhes dos olhos, e nós temos aqui um detalhe do crânio, que é algo interessante a ser abordado. Não vou adentrar dentro de uma análise do Dipsia, por exemplo, onde você percebe que tem alguns animais aqui que possuem essa estrutura de ossos. Você percebe que quando você vê um crânio, por exemplo, de um tiranossauro, existe alguns aprofundamentos no crânio onde você tem essa recepção aqui. Não vou adentrar nessa análise mais profunda, porque eu acho que não cabe tanto aqui, mas o que é interessante nesse fator? Pelo fato de ser um peixe e precisou ser pescado, comparado com a imagem aqui, dá para ver que não foi uma pesca tão simples, porém, dentro de uma anatofisiologia, você percebe que existe sim a dissecação do animal. Às vezes o animal pode ter parado na costa, né, já que tem aqui, mas aqui, apesar de ser um mar sem costa, então talvez tenha que ter sido pescado mesmo esse bichão aqui. Porém, entrando nos detalhes mais sórdidos, você percebe que existe uma relação com o olho, existe uma relação aqui com a dentição, talvez ele possa pegar tanto a questão da dentição, quanto outros fatores mais anatômicos do próprio crânio. Você percebe que existe um escrito aqui representando aqui, relacionando essa parte mais das nadadeiras. Outro ponto aqui que não existe uma relação, mas pode ser comparativo com as cores. Existe essa caixinha. Normalmente, essas caixinhas são observações mais do próprio observador. Aqui é algo mais direto, no caso, uma sequência de dentes calcários ou dentes rolantes, que nem no caso dos tubarões, que eles rolam para frente, você tem essa percepção. Aqui temos uma pupila não contrátil, ou no caso, sem pálpebras. Então você percebe que aqui, quando tem elementos fora de uma caixinha, onde tem uma setinha direta, são observações diretas do animal, onde você percebe, anota e escreve. Aqui as caixas normalmente são utilizadas com o propósito de observação indireta, ou seja, uma análise daquilo que você sugere. Então aqui, por exemplo, que existe uma caixa próxima à boca, por exemplo, pode ser algo que represente uma possível alimentação. Esse animal provavelmente é carnívoro, porque além da observação feita ele em vida, onde ele atacava e se alimentava, não sei o que, também você percebe que existe dentes que têm uma função assim, 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 assado. Então, normalmente, essas caixinhas, como é observado aqui, como é colocado aqui em cima, são normalmente observações e análise de formas diretas e indiretas quando relacionamos com esse animal. Então é bem legal porque quando você for fazer isso dentro do seu mundo fantástico, dentro das criaturas do seu mundo, você vê que você pode colocar dentro dessa caixa, desses blocos, ou no caso dessas anotações de campo, tanto as descrições clássicas que você pode fazer dentro do seu mundo fantástico, da sua criatura fantástica, de ele possui olhos azuis que tem tal coisa. Beleza, isso é uma descrição que você vai colocar no seu livro, ou vai ser analisado, ou vai ser percebido, ou vai ser descrito, ou vai ser falado, você que manda. Mas no caso dessas caixinhas, pode ser algumas informações que você deixa para você escritor, para você escritora ou para você mestre, caso você queira fazer alguma criatura diferente que fuja do livro dos monstros, onde essas observações são mais narrativas, no caso, ou fazendo como plot, ou fazendo como conflito, ou fazendo como qualquer outro elemento de plot. Então, por exemplo, você coloca aqui, existe algum comportamento paternal, maternal desse animal. Não é algo que às vezes você consegue ver dentro de uma anotação, mas você percebe que você coloca algum comportamento, tipo uma agressividade quando acontece tal coisa,
ou você tem meio que uma movimentação do animal fazendo com que ele pareça ter algum certo tipo de padrão. Então é interessante você também colocar dentro das suas criações, quando você for fazer a sua criatura fantástica, comportamentos e relações indiretas, onde não necessariamente um animal ter dentes pontiagudos, ele é um animal necessariamente carnívoro. Se estamos falando de uma criptozoologia fantástica, no caso, normalmente a criptozoologia já é algo fantástico, mas se você vai fazer isso, você pode fazer que, na verdade, esses dentes servem para quebrar a casca, talvez de um coco, né? No caso, não aqui porque é um animal aquático, mas pode ser que fosse uma cobra, ou um animal mais terrestre, mais serpentoide, que fosse herbívoro. Que isso serve para quebrar a casca, para tirar o sumo da fruta e beber. Então não é um animal carnívoro necessariamente porque ele tem dentes pontudos. Como eu falei, as estruturas anatômicas de um ser vivo servem para resolver algum problema. Se esse animal se alimenta de frutas que possuem uma casca muito dura, um coco ou alguma outra mais assim, para você conseguir se alimentar desse sumo, você precisa quebrar. E ter dentes pontiagudos serve para furar esses cocos, essas frutas e poder beber desse sumo. Então não necessariamente precisa ser dentes, no caso molares ou premolares, para rachar. Não, eu quero furar o coco. Perfeito. Ou até mesmo não ser carnívoro, mas ser parasita, onde ele pega, fura e se alimenta do sangue. Obviamente é uma criatura colossal, como vocês podem perceber aqui. Mas você vê que não necessariamente, estou dando exemplos em diversos pontos. Então é legal você ver que quando você constrói a sua criatura, colocar observações que fazem sentido em cima desses comportamentos pode gerar não apenas uma autoridade quando você for mostrar isso para o seu público, mas também criar gatilhos diferentes. Você vê uma alçada ou uma ossada onde tem esse animal com cheio de dentes e fala assim, nossa, deve ser um animal extremamente perigoso, mas na verdade ele é um animal herbívoro. Ah, mas olha a cara dele, sim, porém ele é um herbívoro noturno. Então ele precisa ter características que permitam que tenha isso. Ou até mesmo aqui, no caso, ele ser um peixe. Ele é, como pode ver nesse fato, provavelmente não é, ele não é abissal, mas o fato de poder ser um peixe abissal, criar esse elemento. E outra coisa interessante é que ele é um elemental peixe, né? No caso, um elemental provavelmente de água. Então você pode ter algumas outras relações, talvez fisiológicas de, no caso, circulação, ou outros elementos que você pode ter ou não ter, dependendo daquilo que você for fazendo. E aqui nós temos o lince de dorsolar, no caso de dorso, né, o dorso de sol, outro elemental de gato, onde você percebe que existe essa relação de um sol nas costas e essa parte de talvez coisas inflamáveis ou outros elementos que podem ir saindo daqui. Eu quis trazer essa percepção antes, no caso desse lynx, né, esse lince de dorso solar. Por quê? Qual que é a mudança que a gente vê tanto nessa imagem quanto nessa imagem? O fato é que aqui você percebe que existe uma diferença entre um animal às vezes ativo e um animal às vezes dormindo ou inativo ou algumas mudanças de comportamento. Aqui, por exemplo, pode ser um animal em caça, pode ser um animal em perigo, pode ser um animal protegendo sua cria. E aqui é um animal mais tranquilo. Ah, mas Rafa, isso aí que é um desenho, aqui seria entre aspas uma foto. Tá, beleza, pode até ser que tenha essa diferença visual, mas você percebe que pode sim ter uma relação diferencial de comportamento? Porque aqui você vê que tem muito mais elementos mais simples e aqui existe uma percepção de diferença. Obviamente, o Martin que fez essa imagem, né, e o Cristal que fez essa aqui, tem alguma percepção diferente do animal e isso pode ser algo interessante também quando você for fazer o seu mundo fantástico dentro das histórias que relacione com criaturas. Por quê? Aqui eu acredito, até vou considerar essa observação, que nós temos algo mais comportamental aqui, agressivo. E aqui nem tanto. Tanto que as chamas saem de uma forma mais tranquila, mais controlada. Aqui
as partículas de sol saem com muita força, existem nuvens de fumaça que estão em volta desse dorso. Então pode sim ter essa diferença, e se por acaso a sua criatura possui diferenças morfológicas de acordo com o comportamento, é interessante. Comportamento de caça, comportamento de reprodução, comportamento parental, comportamentos diversos geram diferenças. No caso, quando um homem e uma mulher querem ter uma relação com alguém da mesma espécie, eles se arrumam de acordo com os seus princípios ou também com os princípios daquele outro ser que eles gostariam de conquistar. Então você percebe que até mesmo nós humanos, nós não mudamos a nossa morfologia, mas a gente muda o nosso aspecto, que não deixa de ser uma mudança morfológica. Da mesma forma que existe aquelas brincadeiras de que, quando a mulher quer fazer o sexo com um cara, ela se depila, ela prepara lá as partes que ela quer fazer. O cara, antes de fazer todo o ato, dá uma limpada, passa um perfuminho. Então existe sim comportamentos até mesmo anatômicos, onde existe uma certa depilação aqui, uma raspagem ali, ou até mesmo uma mudança comportamental com o objetivo de ter um resultado X ou Y. Então aqui também pode ter isso, tanto nessa mudança. Por isso que eu quis primeiramente colocar essa imagem antes de mudar para essa imagem aqui. E o que é interessante quando você percebe nesse fator? Aqui nós temos um canino, que possui provavelmente essa relação aqui, pela morfologia da estrutura, você imagina que seja um dente. E o que é legal aqui? Essa morfologia dental aqui tem tanto uma observação aqui nesse fator, quanto um outro, que apesar de ter um outro risquinho aqui, também pode ter uma relação direta. E o que você percebe nesse ponto? É que nós temos, primeiro, aqui embaixo na patinha, a pata desenhada aqui do gato, no lince no caso, algumas observações, onde você vê reentrâncias deste calor conectado com essas entrâncias aqui, essas entrâncias aqui, essas entrâncias aqui, até mesmo aqui nessa ponta. Além de ter uma planta relacionada, e aqui provavelmente uma outra planta relacionada. Onde eu quero chegar? Lembra que eu falei lá na parte da benza, onde tinha a relação do animal com o meio ambiente, onde a benza tinha muito mais uma cara de observação artística do que outras coisas, apesar de ter algumas observaçõezinhas? Aqui você também existe uma relação comportamental, fisiológica com o meio ambiente, porém feita de uma outra forma, onde que novamente a Cristal trouxe uma percepção o quê? Aqui essa, vamos chamar de lava, que está escorrendo através dos dentes, da mesma forma que existe dentro das cobras, existem as sonerógrafas, existem as proteógrafas, que cada um possui um tipo diferente de canaleta dentro do seu dente para fazer com que o veneno saia. No caso, as áglifas não possuem veneno, mas as outras 3 tipos de cobras possuem ou canaletas, ou no caso um furo que sai apenas da ponta. Então aqui você percebe que possui essa canaleta que talvez na hora de atacar o ser, que esse lince provavelmente coma, acontece já o ferver, ou fritar, ou qualquer outra coisa que esquente aquele ser, porque às vezes, por exemplo, se o gato, o lince aqui, ele come um animal frio, mas ele tá vivo ainda, né, ele tá comendo, tá quente, mas ele precisa que o animal seja mais quente, para não ter algum problema de má digestão pelo fato de diferença de temperatura. Então, enquanto ele vai mordendo e atacando, já vai esquentando e talvez até mesmo cauterizando o animal. Talvez esse animal tenha algum sentimento, não um sentimento, mas um comportamento um pouco mais torturante, que ele não quer que o animal perca o sangue, então enquanto ele vai atacando, vai cauterizando aquelas regiões, ou até mesmo o sangue é muito importante para o animal, então ele cauteriza para que o animal não morra de sangramento, porque o sangue é importante. Então você percebe que existem diversas possibilidades de análise aqui, de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas criações. E aqui você vê que, como nós temos um animal que possui uma relação direta com o fogo, porque é um gato elemental, é um lince, mas é considerado uma criatura gato elemental, o fogo, essa conexão que tem com o fogo gera esse princípio que faz com que tenha. E por que eu falei da benza? Tem uma planta aqui, tem uma planta aqui. Então será que um dos formatos de fato que ele faz com que o fogo se espalhe ou que seja gerado é por causa de talvez uma larva que tenha certas plantas?
ou alguma planta que gere esse calor espontâneo por debaixo, ou o fato que aumente da mesma forma que os flamingos ficam rosa por causa do camarão. Então o animal já tem sim um certo fator flamejante, mas existe uma relação simbiótica entre talvez a planta ou as larvas que consomem essa planta. Então eu acho bem interessante na hora de colocar isso, sempre ponderar quando for criar suas criaturas fantásticas. E nós chegamos também agora na Lunha, Bellow of Woods, né, o broto das matas. A gente tem um elemental, um urso aqui, que você percebe que tem o fator das plantas conectando de uma certa forma. Mas o mais importante é aqui. Você percebe que existe uma grande diferença entre essa imagem e essa imagem aqui. Onde essa imagem, principalmente você tem as plantas meio que criando um vórtex. E onde eu quero chegar com isso? Aqui você percebe que não existe tantas relações que tem como tem aqui. Então, provavelmente existe sim uma relação comportamental que a gente já abordou. E aqui você vê que tem, novamente, o dente relacionando o formato da pata. E a diferença que eu quis trazer aqui nesse formato da pata é que a identificação do animal também é algo interessante. Colocar o formato da pata, ranhuras na parede, no caso, nas árvores. Então, não apenas mostrar a parte anatômica daqui, relacionando aqui outros elementos, aqui os dentes ou até mesmo outros fatores, a própria identificação do animal por essa pata ou a identificação dos seus rastros podem ser interessantes. Porque às vezes você quer fazer uma história mais de mistério, gerar esses elementos de um ponto ou outro a partir das suas identificações é algo bem interessante. E nós temos aqui a marra, as plumas da noite. E no caso aqui, trazendo mais uma parte mais simbólica, né? Apesar de ter assim essas relações que nós temos, dando algumas observações, ela não muda muita diferença daquilo que a gente já viu, mas eu achei interessante trazer para vocês também essas relações que tem aqui, trazendo esses elementos. Então apenas a estrutura das asas, elas abertas, elas em outros ângulos, um comportamento de poleirada aqui, ou a relação das garras aqui no posicionamento, ou até mesmo a parte frontal dos olhos, ou o formato das penas, ou uma possível magia que sai delas, tanto representada aqui nessa imagem mais aquarelada, quanto a própria magia saindo aqui das penas. E aqui nós temos a víbora de boca podre, onde nós temos aqui agora uma relação cobra, né, um elemental snake, trazendo aí para vocês. E o que eu achei muito interessante, pelo fato de ser uma cobra, eu poderia gastar muito tempo desse vídeo, mas o broto já tá gigantesco, vocês vão ver que vai ser um vídeo grandão, mas essa ideia é realmente de bater um papo e ver tanto as cartas quanto algumas relações. Você vê que existe tanto a morfologia da boca em movimento, do próprio dente, algumas observações de talvez o veneno. Existe uma seta que mostra aqui projeções de abertura, aqui mostra o movimento que existe, aqui existe observações, alguma referência em relação aqui, ó, talvez uma seta juntamente com a própria grafia, né, do Philip. Vamos chamar que é o Philip que fez. Então a própria grafia referenciando o que está aqui nos olhos, trazendo isso. Mostrou a nidificação que existe dessa cobra. Então achei bem legal porque quando você vai para o mundo e você observa o animal, você precisa ver todos os elementos. Então aqui, ó, a relação que tem talvez com o galho, mostra aqui uma setinha, a parte de identificação, a quantidade de ovos, a quantidade de posicionamentos, com o formato que tem, a movimentação das coisas. Então muita coisa pode ser colocada e obviamente descrita dentro dos seus mundos, e isso aí vai gerando novamente não apenas autoridade, mas uma ambientação e propostas de diversos gatilhos mentais diferentes. E com isso a gente, para encerrar esse vídeo gigantesco, a Higra devoradora de tudo, né? A Higra Eater of All, onde tem aqui a parte mais talvez comportamental de caça, mas novamente trazendo aí a representação. E o que é interessante que aqui no fato, a imagem, né, que a Ilse fez não mostra que a seta ela sai do caderninho de desenho, mas você vê os principais pontos importantes desse animal.
como a identificação dele para ser encontrado em algum ponto caso você esteja se perdendo, ou alguns outros rastros relacionados à própria mata na parte de relação das garras, que tem aqui a garrinha, ou até mesmo o tipo de formato, como ela pisa e as consequências disso, né? Aqui você até percebe alguma leves fumacinha saindo, então mostra resquícios de fumacinha que pode ser encontrada, ou até mesmo aqui nós temos uma planta, uma setinha e algo mais talvez cristalizado, alguma coisa aqui. Existem alguns animais que marcam territórios. No caso, algumas hienas, elas soltam uma secreção anal onde faz como se fosse um pilarzinho, e as outras criaturas percebem que aquele é um território, ou os outros da mesma espécie percebem que são aquele território. Então talvez exista, né, ó, isso aqui era planta assim, porém quando está marcada fica desse jeito, alguma identificação mais observacional. Então aqui no caso deste animal, da higra, acredito que seja muito mais um caderno de observação no caso de cuidado, animais perigosos. Cheiro, representado aqui pela fumaça, a parte dos olhos, quando você identificá-la a longa distância, caso você está andando na mata e percebe essa percepção visual de alguma pata, ou um cheiro, alguma coisa em cima da planta, ou alguma marcação. Então aqui eu gostei de que cada uma das observações, cada um dos cadernos mostra um elemento diferente. Apesar de que todos eles podem ser colocados em todos os animais, então depende muito de quais são as observações que você quer fazer. Porém, caso um dia você queira iniciar o seu caderno de campo, é uma coisa que eu fiz na parte da faculdade, e tem alguns pontos quando eu for fazer algumas análises no caso, fora aqui de casa, para fazer alguns vídeos, eu também tenho alguns caderninhos com algumas observações das próprias criaturas que eu vejo e também das criaturas que eu faço. Então fica aí algumas dicas, não apenas para você apreciar as artes dessa coleção Bloom Burrow, mas também caso você queira iniciar uma jornada dentro da observação de animais e plantas, ou até mesmo na hora de criar os seus mundos fantásticos e as suas criaturas fantásticas, fica aí a dica do Boardless Field Notes do Bloom Burrow. Depois vocês podem tanto apenas comprar as cartinhas dentro da Liga Magic, você pode encontrar diversos. Esse vídeo não é patrocinado, mas se fosse seria legal pra caramba, então Liga Magic patrocina a gente. Mas caso não, apenas fica como uma observação e um estudo, caso você queira fazer isso dentro dos seus mundos fantásticos. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!